Irmãos, o Evangelho chegou na cidade de Éfeso pelo ministério do apóstolo Paulo, ele e sua comitiva. Paulo passou 3 anos na cidade pregando o Evangelho e ele estabeleceu ali uma igreja. Mais tarde, depois, ele escreve uma carta a essa igreja. E essa carta que nós estamos vendo versículo a versículo já desde o mês de fevereiro. E eu quero pregar para vocês somente o versículo 11. Eu acho que aqui há algumas joias preciosas do Senhor, se eu posso dizer assim, que tenho certeza que vão servir para nós nessa noite, para o nosso bem e o bem da nossa alma. Veja que no início do versículo 11, o apóstolo Paulo escreve, portanto, lembrem-se. Essa expressão de levar a igreja a se lembrar de coisas do passado é muito comum de Paulo, e principalmente aqui na carta, no capítulo 2. Ele faz isso 3 vezes em especial. A primeira vez que ele faz isso é lá no versículo 1 do capítulo 2. Ele diz, vocês estavam, ele remete à igreja, à condição da igreja no passado. Ele diz, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Então ele lembra a igreja de qual é o estado espiritual dela quando elas foram alcançadas pelo Evangelho. E aqui no versos 11 ele diz o seguinte, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão por aqueles que se chamam circuncisão. E a terceira vez que ele faz isso de trazer a igreja à memória coisas do passado, é no capítulo seguinte, no versos 12, ele também faz isso. Ele diz assim, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Eu vou falar, como eu disse, no versículo 11, e em especial a parte final do versículo 11, que diz o seguinte, feita no corpo por mãos humanas. Vou pregar somente essa expressão, feita no corpo por mãos humanas. O apóstolo Paulo escreve, portanto, lembrem-se, que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão por aqueles que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Ou seja, até essa parte que ele vai descrever feita no corpo por mãos humanas, o apóstolo Paulo está apenas narrando um fato de que os gentios possuíam essa condição de ser gentio por nascimento, ou seja, todo aquele povo que não é o povo judeu é gentil. Eu e você, nós somos gentios aos olhos das Escrituras e aos olhos dos judeus. E nós estamos nessa condição por nascimento. E aí ele continua, que eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão por aqueles que são a circuncisão, aqueles que se chamam a circuncisão. Então, os judeus que eram a circuncisão, eles olhavam para os outros povos e chamavam eles de incircuncisos. Eles se sentiam superiores, porque eles tinham a verdadeira religião, adoravam ao Deus verdadeiro, e as outras nações adoravam seus falsos deuses. E ao invés de os judeus olharem para as outras nações e ensinarem as outras nações a abandonarem os seus falsos deuses e a servir ao Deus verdadeiro, eles não fizeram isso. Eles construíram um muro. Mas eles construíram um muro tão alto, que nem mesmo Deus mais entrava no muro deles. E aqui está um problema, que para o evangelho ser alcançado para o povo gentil, Jesus meio que, assim por dizer, teve que pular esse muro, teve que quebrar esse muro, teve que derrubar o muro. Então todo esse orgulho dos judeus de serem a circuncisão, de olharem para outros povos como os incircuncisos, o apóstolo Paulo derruba todo o orgulho deles com essa simples frase.
feita no corpo por mãos humanas. A circuncisão dos judeus era uma obra feita no corpo por mãos humanas. Era uma obra meramente humana. Não era uma obra de Deus. E é isso que eu quero pregar para vocês nessa noite. Em primeiro lugar, pense comigo. O que aconteceu com os judeus? Eles passaram 1500 anos, mais ou menos, esperando a chegada do Messias. Se você contar de Moisés a Jesus, mais ou menos 1500 anos. Se você pensar em Abraão, que foi a quem Deus chamou e a partir dele Deus criou a nação de Israel, aí nós temos uns 2000 anos. Nós vamos botar da onde a nação é formada, que é a nação sendo liberta do Egito, e aí temos essa grande história de Moisés, a gente tem filme, até mesmo quem não tem muito conhecimento das Escrituras vai saber alguma coisa sobre essa história. 1500 anos, eles passaram esperando a vinda do Messias. Quando o Messias prometido ao povo judeu veio, os judeus não o reconheceram. E eu acredito que muitas igrejas não reconheceriam Jesus se ele se apresentasse nelas. E nós nem esperamos tanto tempo. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, verso 5, algo fascinante. Ele diz assim: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Algo inédito estava acontecendo, que o apóstolo Paulo estava revelando na carta aos Efésios, que era o seguinte: o Evangelho, ou melhor, o Messias, que os judeus estavam tanto tempo esperando, também seria o Salvador dos outros povos, dos povos gentílicos. O apóstolo Paulo está revelando esse mistério para a igreja. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, que o Evangelho também serviria aos outros povos. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Senão nós estaríamos adorando falsos deuses. E os nossos pais, e os nossos avós, e por aí vai. Mas esse é assunto para uma outra pregação. Nos voltamos aos judeus. Nosso texto, versos 11. Eles recusaram Jesus. Eles tinham uma ideia do Messias, mas quando ele apareceu, quando ele chegou, ele não coube nessa ideia. Ele não superou as expectativas dele. O apóstolo João escreve em João, capítulo 1, versos 11, veio para o seu, mas os seus não receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Uma referência que ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam a Jesus. O judaísmo era, na época, a verdadeira religião. Eles adoravam o Deus verdadeiro, sim. Eles aguardavam a promessa do Messias, enquanto os outros povos estavam fazendo o quê? Adorando os seus falsos deuses. Não tinha Messias. Não tinha um Deus, adorar um Deus que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Esse conhecimento era posse dos judeus. Mas os judeus recusaram Jesus e aconteceu alguma coisa. Vocês não concordam comigo? Eles esperaram tanto pelo Messias, o Messias veio, eles ficaram face a face com ele e eles não o reconheceram. Aconteceu alguma coisa. E eu quero investigar junto com vocês. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve
que a religião do judaísmo se tornou uma religião das aparências. Inclusive, esse é o meu texto dessa noite, o título, que é a religião das aparências. E essa religião das aparências, eles confiavam nela, que nada mais era do que feita no corpo por mãos humanas. Então, ao invés de eles servirem a Deus de coração sincero e com humildade, eles passaram a seguir preceitos humanos. Será que nós não corremos o mesmo erro? Ou o mesmo risco, na verdade? Eu acho que sim. Eu acho que esse fenômeno está acontecendo nos nossos dias. Jesus não seria aceito na maioria das igrejas. Porque essas igrejas trocaram Deus verdadeiro para seguir preceito de homens. Muitas igrejas seguem e ensinam preceitos meramente humanos. E aí eu te pergunto, será que nós corremos o risco de, assim como os judeus resistiram a Jesus, será que nós não corremos o risco de também Jesus resistir a nós? Assim como os judeus não tiveram partido com Cristo, será que nós não corremos o risco de também não termos partido com Cristo? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 7. Esse texto é poderosíssimo. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Olha o que Jesus diz. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é Jesus recusando crentes, membros de igreja, pessoas que serviam na igreja. São essas pessoas que estão sendo recusadas por Jesus. Por quê? Porque essas pessoas cometeram o mesmo erro dos judeus. Elas confiaram nas marcas feitas no corpo por mãos humanas. Veja o que elas dizem para Jesus. Não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios e não realizamos em teu nome muitos milagres. Jesus diz, eu nunca os conheci. É possível estar na igreja e não estar em Cristo. É possível trabalhar na igreja e não estar em Cristo. É possível passar a vida inteira na igreja e morrer e ser lançado no inferno. É isso que está acontecendo com essas pessoas aqui. Jesus está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então existe uma marca verdadeira, que não é feita no corpo por mãos humanas. E eu quero falar sobre ela, mas deixa eu explicar mais um pouquinho para você, um pouco mais o pano de fundo dessa expressão de Paulo. Fazer um resuminho bem breve. Os judeus recusaram Jesus. E por que eles fizeram isso? Porque trocaram a religião verdadeira, por assim dizer, por obras, por feitos meramente humanos. Marcas feitas pelas mãos humanas, eles confiaram na circuncisão, na religião da aparência, que nada mais era do que uma marca feita e produzida por homens. Eu e você podemos cair nesse mesmo erro. Nós podemos confiar que nós vamos aos domingos no culto, nós podemos confiar na nossa leitura bíblica, nós podemos confiar na nossa oração, mas será que todas essas coisas são expressão de fato de um coração que tem a marca de Deus?
ou é só produto humano? Por isso eu quero analisar com vocês, em segundo lugar. Por que os judeus erraram? O que aconteceu? Por que eles confiaram tanto nessas evidências externas? Veja bem, eu não estou falando de qualquer povo. Você poderia pensar que a gente está falando de qualquer povo, sobre qualquer coisa, mas não estamos falando. Nós estamos falando de um povo extremamente zeloso quanto à religião. Eles eram muito dedicados. E o próprio Cristo testifica isso deles. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 5, versos 39 a 40. João 5, 39 e 40. Olha o que Jesus fala a respeito dos judeus. Ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam nelas vocês têm a vida eterna. Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vamos ver alguma coisa aqui rapidinho. Primeira coisa. Olha o que Jesus fala a respeito do judeu. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. E aí eu pergunto para você. Você estuda cuidadosamente as Escrituras? Você é dedicado às Escrituras como os judeus eram? Eles eram dedicados às Escrituras e não receberam vida eterna. Se por acaso você não é dedicado às Escrituras, por que você pensa que você vai receber a vida eterna? Você que é o mestre das desculpas. Qual a desculpa que você está preparando para Deus quando estiver na presença de Deus e tiver que prestar contas? Quantos evangélicos vocês acham que vão para o inferno com a Bíblia debaixo do braço? Quantos hoje não estão no inferno, mas tinham a Bíblia aberta na sala no Salmo 90? Ou no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É possível, gente, estar perto de Deus ao mesmo tempo que se está muito longe. Os judeus devoravam livros inteiros da Bíblia. Eles decoravam os livros mais antigos, mais difíceis do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio e Levítico. Eles decoravam de cabeça. E Jesus está dizendo que eles erraram. Chegaram tão perto, mas erraram. E eu e você temos dificuldade de ler as Escrituras. Será que nós não somos muito confiantes em nós mesmos? Segundo, Jesus diz que eles estudavam cuidadosamente as Escrituras porque pensavam que nela tinha a vida eterna. E eles estavam certos quanto a pensar que as Escrituras revelam o que precisamos fazer para ter a vida eterna. Mas a vida eterna não vem das Escrituras propriamente dita. A vida eterna vem do Cristo revelado nas Escrituras. E isso é diferente. Veja, eles iam até as Escrituras. Chegaram tão perto, mas eles não conseguiam ir até Jesus. Olha o que Jesus diz no verso 40. Projete, por favor, verso 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Quantos vão à igreja
mas não vão a Cristo? Quantos? Quantos vão até um ponto na religião, mas não conseguem passar dali para frente? Ouvem a palavra, mas não conseguem ter vida pela palavra. Ouvem a palavra, são excelentes ouvintes, mas não conseguem praticar no coração a palavra. São excelentes ouvintes, como diz o apóstolo Tiago. Exatamente como eram os judeus. Todo sábado o judeu estava na sinagoga ouvindo a palavra. E quando a palavra encarnou e foi na frente deles e pregou para eles, fez milagre na frente deles, eles a recusaram. Eles confiaram nessas marcas, essas expressões externas da religião, que é feita por mãos humanas, não tem valor algum para Deus. Então, mais uma vez eu afirmo, é possível sim, estar muito, mas muito perto de Cristo, e ao mesmo tempo um abismo de distância. É quase um paradoxo. Essa era toda a religião que eles confiavam, eles confiavam nessa aparência. Será que eu e você não confiamos, assim como eles, nos nossos cultos de domingo? Nas nossas orações, nas nossas leituras bíblicas, nas nossas comunhões? Mas será que isso que a gente faz porque amamos o Senhor? Ou é apenas obra nossa de aparência? Veja o que Jesus diz dos judeus em Mateus 23, versos 25 a 28. E eu estou caminhando para mostrar para vocês qual que é a verdadeira marca cristã. Estamos apenas, por enquanto, só vendo isso, as marcas no corpo feita por mãos humanas, que os judeus tanto confiavam e eles erraram. Então, Mateus 23, versos 25 a 28, diz o seguinte: Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Essa era a religião dos fariseus. Essa era a religião dos judeus. O judaísmo se tornou isso. Se tornou uma religião de aparência, uma religião do exterior. Marcas no corpo feitas por mãos humanas. Você quer fazer parte do judaísmo? Venha para cá, eu vou te circuncidar e agora você faz parte da religião verdadeira, você faz parte do judaísmo e agora vai tudo bem com você. É isso que Jesus está criticando. Não se limpa o exterior do corpo, não se trata da roupa, não se trata da cor do cabelo, não se trata de vestimenta, se trata do seu coração e da onde ele está. Veja que Jesus diz que eles eram como sepulcros caiados. Você sabe o que é um sepulcro caiado? É um sepulcro pintadinho, bem bonitinho. Antigamente de cal. Se pintava de cal, ele ficava branquinho, da cor da neve. Bem bonitinho. Mas por dentro o que tinha? Ossos e podridões. Então era assim, aquela religião, bem bonitinha por fora, mas por dentro cheio de podridão. Quantos evangélicos, quantos cristãos a gente não conhece que são assim, pessoas religiosas, bonitinhas por fora, mas por dentro cheio de ganância, cheio de maldição, cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de amargura. Eles confiam que eles vão todo domingo para o culto, eles confiam nas orações deles, em quantas rezas eles fazem, eles confiam em tudo isso, mas por dentro é só podridão e miséria, não há Deus no coração deles.
é só uma marca no corpo, fruto do esforço humano, do produto humano. Os judeus não entendiam isso. Eles achavam que a religião se tratava de seguir regras. Eles achavam que se seguisse uma série de leis, de normas, tudo estaria bem com eles. Bastava as marcas corretas no corpo, feitas por mãos humanas, seguir os preceitos certos, zelar o sábado, não comer alguns alimentos contaminados, e estava tudo bem com eles. Eles achavam que era isso que se tratava da religião verdadeira. Veja, eu estou falando religião verdadeira, falsa religião, apenas por uma questão didática. Mas estou falando aqui cristianismo verdadeiro, autêntico, diferente de um cristianismo falso, que é o que eu e você corremos o risco de cair. Então, quantos crentes não pensam assim, gente? Quantos crentes não pensam que se irem à igreja no domingo está tudo bem com eles, que se eles lerem a Bíblia vai tudo bem com eles, que se eles seguirem certos preceitos e normas, se vestir de um jeitinho, não beber uma cerveja, não fazer isso, está tudo bem com eles. Veja, é a mesma coisa que os judeus fazem, a mesmíssima coisa. Eles não entendiam que o problema do ser humano não está nas nossas aparências, nem como a gente se veste, se comporta. O problema está no nosso coração. E quando eu falo coração, eu estou falando do âmago do seu ser. Eu estou falando daquilo que é quando a gente descasca, igual como se descascasse uma cebola e ficava só aquele núcleo, aquilo que você é, aquilo que você ama de fato, que você não demonstra para ninguém, aquilo que você é quando ninguém está vendo você. Isso, essa pessoa, o âmago do seu ser, o coração, aquilo que você ama de fato. É disso que eu estou falando. Em Mateus capítulo 15, verso 16 a 20, Jesus vai dar alguns ensinamentos aos seus discípulos sobre os judeus, os religiosos da época. Mateus 15, verso 16 a 20. Jesus diz o seguinte: será que vocês ainda não conseguem entender? Ele perguntando para os discípulos: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar a mão não torna o homem impuro, porque Jesus comia sem lavar as mãos, os religiosos criticavam Jesus por isso, os discípulos chegaram: olha, os religiosos estão te criticando porque você come sem lavar as mãos, porque o judeu entendia que se eles comessem sem lavar as mãos, eles estavam impuros diante de Deus, porque não podia comer sem lavar as mãos. E Jesus estava ensinando exatamente isso, que o que torna um homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai porque provém do coração. Provém do coração. Do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais. E vocês acham, nossa, que coisa boba os judeus pensarem uma coisa dessa? Pois é, meu amigo, mas tem muitos evangélicos que pensam assim, sabia? Tem muitos evangélicos que pensam que comer certos tipos de alimento os contamina. O que contamina é o que sai de você. Porque vem lá do seu coração. E lá está o problema. O seu coração. A fonte da maldade que habita em você. O coração é essa fábrica de maldade. Fábrica de pecados. Os pensamentos, as ações, frutos do desejo do coração. Então, como a gente resolve essa questão? Como a gente lida com isso? Essa era a grande questão e os judeus passaram bem longe. Bem longe, porque eles entendiam que se é questão de religião, basta seguir algumas regras e está tudo certo e tudo vai bem com a gente. Mas não é isso. A verdadeira religião, por assim dizer, é uma religião do coração. Abra sua Bíblia em Romanos 2, versos 28 e 29. Vamos ver qual que é a verdadeira marca.
Romanos 2, 28 e 29. Vamos ver a verdadeira marca. Diz assim, então. Não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, diz o apóstolo Paulo. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então você tem duas religiões. Você tem uma que produz as marcas no corpo feita por mãos humanas. E você tem outra religião que é uma marca no coração feita pelo Espírito de Deus. A marca no coração feita pelo Espírito de Deus é no âmago do ser. Essa é a verdadeira marca. É como se o Espírito entrasse em você e fizesse uma cirurgia. Ele arranca esse coração de pedra e ele coloca no lugar um coração de carne. Esse coração agora palpita por Jesus, por novos desejos, por novas paixões, todas voltadas para Deus. Aquele coração que antes era uma fábrica de pecados, agora está trabalhando para Deus por meio de Cristo, auxiliado pelo Espírito Santo. Essa é a verdadeira marca. Não é uma marca no corpo feita por mãos humanas, mas é uma marca no coração feita pelas mãos de Deus. E se você não tem essa marca, a sua religião vai ser imitar os judeus. E imitar muitos evangélicos. Você vai se preocupar em seguir preceitos e regras, e andar com uma certa vestimenta, e falar de um jeito certo, e vai confiar nessas coisas. E quem sabe você não é essas pessoas que a gente leu aqui em Mateus 7, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome nós expulsamos demônios. Jesus vai dizer: afasta-se de mim, eu nunca os conheci. Então existe uma marca, uma religião verdadeira, por assim dizer, que é produzida no nosso corpo pelo Espírito de Deus, que nos leva a um relacionamento de fato com Cristo. Gente, é possível passar, como eu já falei, a vida inteira dentro da igreja. A vida inteira. E perecer e ser lançado no lago de fogo. Veja, eu dirijo. Mas eu não gosto de dirigir. Mas para todo lugar que eu vou dirigindo na maioria das vezes. Mas eu não amo dirigir. Tem quem ame dirigir. Não é o meu caso. Eu dirijo mais por necessidade do que por gostar. Mas eu dirijo e está tudo certo. É possível eu dirigir sem gostar. É possível. É possível você dirigir sem gostar. Mas não é possível seguir a Jesus sem amá-lo. Essa é a diferença. É possível estar num casamento e não amar a sua esposa. E o seu coração, na verdade, está em outra mulher. É possível? É possível. Mas não é possível seguir Jesus sem amá-lo. E essa é a diferença. A marca no corpo, feitas pelo Espírito de Deus, te leva a um amor a Cristo, acima de todas as coisas. Se você não tem essa marca, você está seguindo preceitos humanos. Você tem que fazer uma autoavaliação. Veja o que Jesus diz em Lucas capítulo 14, versos 25 e 26. Lucas 14, 25 e 26.
uma grande multidão ia acompanhando a Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aqui, muitos evangélicos estão no mesmo barco que os judeus, no mesmo barco, navegando no mesmo barco. Estão perto de Cristo, ouvindo Cristo, ouvindo a palavra, estão pertinho. Mas quando a gente olha mais perto, a gente vê que Jesus na verdade está num barco e essas pessoas estão em outro barco. Então eu pergunto a você, onde está o seu coração? Será que ele está em Cristo? Será que você ama Cristo? Será que você tem a marca, a verdadeira marca no coração? Ou se você é só um produto humano? Você é só foi influenciado por outra pessoa? Ou você está aqui porque você está buscando de fato conhecer a Cristo, pregado, crucificado, morto pelos nossos pecados, ressuscitado no terceiro dia, ascendido aos céus e sentado à destra de Deus? É isso que você está querendo conhecer? Meu amigo, minha amiga, você precisa responder a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro. Lá no capítulo de João 21, versos 15, Jesus diz: Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Pedro, tu me ama? Essa é a resposta. Essa é a resposta, essa é a pergunta e a resposta desse sermão. Responda-me. Tu amas Jesus? Porque se tu não está aqui nesse domingo por causa de Cristo, você está seguindo uma religião exterior, como os judeus fizeram, e eles erraram, e aquela geração está no inferno. E Jesus foi tão maravilhoso com Pedro, porque Pedro o negou 3 vezes, e agora Jesus está restaurando Pedro, perguntando três vezes para Pedro afirmar para ele que o ama. Pedro, tu me ama mais do que esses, apontando para os seus discípulos. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu tenho temor por filho de crente. Eu sei que aqui tem muitos filhos de crentes. E eu vou dizer porque eu temo por você. Eu sei que os teus pais te ensinaram a ler a Bíblia, a orar, a vir para o culto. Mas será que eles te ensinaram a amar Jesus? Você ama Jesus, filho de crente? Você está aqui porque o seu pai te trouxe arrastado? Ou você está aqui nessa noite porque você ama Jesus? Claro que você sabe que o inferno está cheio de filho de crente. E eu tenho medo porque muitos pais evangélicos, crentes, acabam se tornando pais legalistas. Porque eles ensinam os filhos a orar, ensinam os filhos a ler a Bíblia, ensinam os filhos a seguirem um monte de regras e preceitos, mas eles crescem de ensinar os filhos a amarem a Jesus. E isso é legalismo. E é o que a maioria dos evangélicos está vivendo hoje. Um cristianismo sem Cristo. Eles dizem assim: filho, você já leu a Bíblia? Você já orou? E a resposta vem: sim, pai, já li, já orei. Então está tudo bem. Isso é legalismo.
o que nós pais temos que fazer é investigar se de fato os nossos filhos amam ao Senhor. Porque há duas maneiras de ler a Bíblia. A primeira, do estilo dos judeus. Leem por ler. E a segunda, leem porque amam ao Senhor. Há duas maneiras de orar. Orar porque aprendeu a orar. Orar porque se sente mais seguro. Orar com uma espécie de misticismo para Deus dar as coisas que a pessoa quer. E há uma outra maneira de orar porque é um momento de termos comunhão com Deus que nós amamos. Duas maneiras de fazer a mesma coisa. Há uma maneira de vir à igreja porque fomos ensinados assim, porque é um lugar legal, cheio de gente legal e bacana. Mas há uma maneira de vir à igreja porque ama a igreja, que é o corpo do Senhor, reunindo um monte de ovelhas que estavam perdidas, unindo todas no mesmo aprisco. Duas maneiras de fazer a mesma coisa. Uma é fruto de uma marca no corpo meramente humana, obra humana, feito pelas mãos humanas. Eu leio porque eu fui ensinado a ler, então é resultado meu. Outra é a marca no coração feita pelo Espírito de Deus. Eu leio porque eu amo o Senhor. E esse livro me traz ao conhecimento dele. Duas maneiras de fazer a mesma coisa. Uma verdadeira e correta e a outra errada. Irmãos, Mateus 15, versos 8 a 9, já estou partindo para o encerramento, tá? Aguenta mais um pouco aí, Mateus 15, 8 e 9. Jesus diz o seguinte: esse povo me honra com os lábios, olha o que ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ele estava falando dos judeus, mas às vezes eu confundo porque eu acho que ele está falando dos evangélicos. Porque o evangélico é esse povo que honra a Deus com os lábios. Cantam as músicas mais belas, fazem as mais belas declarações para Deus, mas fecha aquela porta, apaga as luzes, acabou o evangélico. É evangélico só aqui dentro. É isso que Jesus está dizendo. Me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. É possível você vir para a igreja sim, uma vida inteira sim, e ser lançado no inferno sim, porque o seu coração nunca esteve aqui. Nunca. Você já viu algum patrão exigir do seu funcionário que ele ame seu emprego? Imagina o Jean. Jean é funcionário, trabalha na Comeco. O patrão chega para o Jean: Jean, você tem que amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, está fora. Não tem isso, só se ele for louco, se ele fizer uma coisa dessa. O que ele quer é o seguinte: faça o teu trabalho e faça com excelência, é isso. Cumprir o teu trabalho, final do mês, teu salário. É isso. Então é possível o Jean trabalhar lá na Comeco, sim, sem amar o seu emprego? Claro que é possível. Quantas pessoas não amam o emprego que trabalham e aquilo que fazem? Mas não é possível seguir a Jesus sem amá-lo. Não é possível estar aqui sem amá-lo. Porque para Deus você não está aqui. Então não adianta, eu passei a vida inteira indo no culto ao domingo, Deus vai dizer: nunca te vi num culto. Nunca. Você, o seu corpo, o seu cadáver podia estar lá, mas o seu coração nunca esteve lá. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Não sei se vocês conhecem a história, a maioria dos evangélicos conhece, eu acho que tem gente aqui que não conhece.
Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, mas lá estava Ló. Ló era crente. Com misericórdia de Ló, Deus vai e tira Ló, a esposa e as 2 filhas. E dizem para eles, não olhem para trás, tomam o rumo aqui, passa sebo nas canelas, toca a corrida e eu vou destruir as cidades, não olhem para trás. O que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Por que ela olhou para trás? Porque lá estava o coração dela. Lá na cidade. Lá com aquelas pessoas, naquela banharia de pecado, lá estava ela, lá ela amava aquela cidade. Não amava a Deus porque se amasse, obedecia a Deus. Não estava lá. Por isso ela virou uma estátua de sal. O coração dela estava lá, então é possível você estar aqui e você não está aqui, se o seu coração não estiver aqui também. Entenda isso, irmão. É muito sério. Sua alma está em jogo. Se você de fato não estiver aqui porque você ama Jesus, você não tem nada com Ele. Porque você acha que vai para o céu, Ele é a porta de entrada ao céu. Porque acha que vai para lá, Ele é o caminho que leva as pessoas para lá. Se você não tem essa marca no corpo, feita pelas mãos de Deus, você está perdido. Perdido. Então não se engane. Se você ama mais o seu hobby do que Jesus, se você ama mais a sua esposa do que Jesus, mais o seu trabalho, mais o dinheiro do que Jesus, se você ama mais essas coisas, você não tem nada com Jesus. Nada. Jesus não cravou um novo coração em você. Você está perdido, irmão. Você está seguindo preceitos humanos, você se parece com crente, se veste como crente, anda com crente, mas você não é crente, você engana a gente, mas você não engana Deus. Caia na real. Ou você realmente faz as coisas que você faz porque você ama Cristo e demonstra que você tem a marca no coração genuína por Cristo. Você continua sendo quem você é e um dia você vai ter a surpresa que de fato você nunca pertenceu à família de Deus. Era isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Éfeso. Esses judeus orgulhosos que chamam os gentios de incircuncisos, eles se orgulham na circuncisão deles, nada mais é do que uma marca exterior feita no corpo por mãos humanas. Não é a marca genuína da religião verdadeira feita no coração pelo Espírito de Deus. Irmão, faça uma autoanálise. Se as coisas que você faz, por que você faz? Por que você vem ao culto? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você faz isso? Por que você faz isso? Você faz isso porque você ama o Senhor? Ou você faz isso por qualquer outro motivo? Entenda que aqui está a linha que separa o joio do trigo. O bode da ovelha, a árvore que dá os frutos bons e a árvore que dá os frutos ruins, aqueles que estão no caminho verdadeiro rumo ao céu, que é estreito e apertado, ou aqueles que estão no caminho largo rumo ao inferno. Você precisa fazer essa autoanálise e ter a plena certeza e convicção que você faz o que você faz porque você ama o Senhor. Pois essa é a linha que divide um do outro. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a identificar de qual lado nós estamos. Se somos crentes de fato ou se só estamos nos enganando e enganando os outros à nossa volta. Vamos orar?